Obrigada. Muito bem. Na página 116, a gente vai estudar sobre os substantivos, tá certo? Outros tipos de substantivo. Nós já estudamos até agora, sim, que foi o próprio, o comum, o coletivo, tá certo? O simples e o composto. A gente estudou esses 5 tipos de substantivo, tá certo? Nos vídeos. Hoje a gente vai estudar, como vocês podem ver aí, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo concreto e substantivo composto. Que são os É só 4 tipos clicar que na faltam a gente tela. estudar, tá certo? Para você desligar seu microfone, é só clicar na tela mesmo, tá certo? Clica na tela, desliga o microfone. Para a minha tela ficar aí no centro, clica na minha tela, ok? Vamos lá. Quem é que saberia me dizer, né? O que é um substantivo? Quem é que sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? Com as suas palavras, o que é que você entende que é um substantivo? Hein, pessoal? Ninguém lembra? Eu não acredito. Pois então eu vou dizer para vocês, tá certo? Vou relembrar a vocês. Um substantivo, meus amores, é a palavra que nomeia os seres, tá certo? Como assim, tia? Que dá nome às pessoas, aos objetos, aos animais, aos países, às cidades. Então, o substantivo é a palavra que nomeia os seres, de uma forma geral, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Caneta é um substantivo, certo? Eu tenho aqui uma xícara. Uma xícara é um substantivo. Eu tenho aqui meu livro, caderno. Tudo isso, Posso ir no banheiro? todas as palavras são substantivos, tá certo? Meu nome, Brena, é um substantivo próprio. Seu nome é um substantivo próprio. O nome da nossa cidade é um substantivo próprio. Ok. Agora a gente vai estudar aqui esses 4 tipos, tá certo? Vamos lá começar a leitura. Alguém pediu para ler. Quem foi? Pode ler aí. Começando aí. Eu tinha, Leia. eu tinha. Não, pode ler, Miguel. Obrigada. Juntando todos os livros de Carol, poderíamos abrir uma livraria. Livro, substantivo primitivo, e livraria, substantivo derivado. A Pronto, palavra muito livro, bem. Vamos continuar. Pode continuar, Miguel. a palavra livro é um substantivo primitivo porque dá origem a outras palavras. A palavra livraria é um substantivo derivado porque se origina de outro da palavra livro. Agora lê as frases. Pronto, Que bebê lindo, a vida é bela. Pronto, Miguel. Só um instante, tá certo? Deixa eu só explicar essa parte. Pronto, vamos aí. Eu tenho aí a palavra livro, tá certo? Observem no livro de vocês. E eu tenho aí a palavra livraria. O que é que isso aí está me dizendo? Que o livro, né, a palavra livro, é um substantivo primitivo. Por que é primitivo? Porque ele dá origem a outras palavras se originam da palavra livro. Do lado ele dá o exemplo. Qual é a palavra que se origina da palavra livro? Livraria. Então, a livraria é um substantivo derivado. Vamos lá, nos concentrar aqui para vocês entenderem. Os substantivos primitivos são aquelas palavrinhas que dão origem a outra palavra. Oi, amor. Pode Tem falar. uma menina tem uma menina do terceiro ano dentro da aula do quarto.
Ela tem que, É João Moisés. Saiu agora. Pronto, pode deixar que quando eles verem que não é do terceiro ano, eles vão procurar o link do terceiro ano, certo? Obrigada, Luiz Fernando. Aí vamos lá. Então, a palavra primitiva é aquela que dá origem a outras palavras. E a derivada é aquela que se origina de alguma palavra. Por exemplo, eu aí os exemplos que tem no livro. Livro e livraria. Vocês estão vendo, vocês podem observar que livraria se origina de livro. Se livraria se origina de livro, né, vem de livro, então essa palavra livraria é um substantivo derivado. O nome já está dizendo, derivado que deriva, que vem de algum outro nome. É até aí, tranquilo? Botem um ok no chat, se vocês tiverem compreendido até aqui. Daqui a pouco eu vou trazer muitos outros exemplos para vocês me responderem, tá certo? Para mim ver se vocês realmente compreenderam. Então, vamos lá, bem simples, primitivo, é a palavra que dá origem a outra. Derivado, palavra que se origina de alguma outra. Ok? As primitivas dão origem, as derivadas se originam daquela palavra. Daqui a pouco eu vou dar vários exemplos para vocês conseguirem entender. Oi, José Cleiton. Essa daqui é a primeira ou a segunda aula? Segunda, meu amor. Ontem foi a primeira. Certo? Ah, tá falando de hoje, né? É a primeira. Eu vi que vocês estavam em dúvida, pessoal, em relação ao horário da aula. O horário das aulas, tá certo? É 7h30. Todo dia a aula vai começar às 7h30, tá certo? Tia, quando eu te disse segunda aula, eu levei um susto tão grande, eu fiquei com o meu coração batendo muito forte. Como é, Isabelle? Não escutei, amor. Quando a tia falou segunda aula, eu levei um susto porque eu estava atrasado para a aula. É porque eu pensava que ele estava perguntando de português, tá certo? Mas de hoje é a primeira aula. Viu? Então, a partir de hoje, fiquem sabendo. As aulas 7h30. Ok? Vamos lá. Até aí tudo bem, né? Agora vamos lá. Agora leia as frases. Quem é que pode ler para mim? Aí os outros tipos de substantivo. Se ninguém se dispuser, pode ler, Emily. Agora leia as frases. Que bebê lindo. A vida é bela. Substantivos concretos indicam seres do mundo real ou imaginário que existem independente dos outros. Exemplo: criança, família, pais, bebê, lagoa, dicionário, filhos, orfanatos. Obrigada, Emily. Substantivos. A Emily. Pronto, Emily. Eu vou explicar, tá certo? A Emily leu aí pra gente os substantivos concretos, explicando para vocês poderem entender o que são substantivos concretos. Substantivos concretos são aqueles substantivos que existem independente de outros. Como assim, tia? Antigamente se explicava assim, que os substantivos concretos são aqueles que você pode tocar, tá certo? Hoje não se explica mais assim, porque, por exemplo, anjo. A gente não pode tocar no anjo, mas se a gente acredita que ele existe, ele é um substantivo concreto. Então, substantivo concreto são todos aqueles substantivos
que existem independente de outras pessoas. Ao contrário do abstrato, que a gente vai ver agora. Quando vocês verem o que é o abstrato, vocês vão entender melhor o concreto, tá certo? Continua, Emily. Substantivo do abstratos. Eu não estou escutando a Emily, pessoal. Vocês estão? Coloquem só sim ou não aí. Não consigo ouvir, Emily. Alguém pode ler? Eu, tia. Pronto, pode ler. Tia, eu. Pode ler, Marcos Paulo. Substantivo abstrato. Indicam sentimentos, qualidades, ações, estados, sensações. Pronto, muito bem. Então, aí o Marcos Paulo leu para a gente que os abstratos, eles indicam o quê? Um sentimento, uma sensação. Como, por exemplo, o quê, tia? Não entendo, não estou entendendo. Por exemplo, tristeza. Tristeza, a palavra tristeza. A tristeza, ela existe independente de qualquer coisa ou a tristeza é algo abstrato, é algo que só existe se alguém senti-la? A tristeza, a gente ela só existe se alguém estiver sentindo. Então, ela não é independente de outras pessoas, tá certo? Ela só existe se alguém sentir, porque é um sentimento, ok? Yasmin, pode ler os exemplos. Vamos aí. Exemplos. Vida, amor, amizade, esperança, saudade, medo, vontade. Os abstratos dependem do concreto para existir. Exemplo: morte depende de morto, cegueiro depende de cegos. Pronto, obrigada. Então, é isso aí. Os abstratos dependem de alguém, de alguma coisa, para existir. Então, os sentimentos, as sensações, o que mais que tem aí? As qualidades, tudo isso são coisas abstratas que dependem de outras para serem sentidas, tá certo? Vamos relembrar para me fazer algumas perguntinhas a vocês, para vocês me responderem. Tá certo? Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Pronto. Tia, Vamos lá. Oi, eu amor. não consigo. Às vezes eu não consigo acompanhar a aula porque fica travando. É a internet, viu? O problema na sua internet, amor. Porque a internet, às vezes, ela fica fraca. Aí Ô, trava. tia, Oi. tia tá em qual página? Na página 116, sobre os substantivos. Eu tava procurando. É por causa da internet de vocês, pessoal, tá certo? Vamos lá. Continuar para vocês não se perderem aqui no raciocínio. Usem o chat, tá certo? Agora, quando eu fizer as perguntas. Então, vamos lá. Substantivo primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Substantivo derivado é aquele que vem do primitivo, né? Ele deriva do primitivo, como, por exemplo, livro, livraria. O concreto são aqueles independentes de outras pessoas para existir. Por exemplo, xícara é concreto. Caneta é concreto. Agora, alegria é concreto? A gente está vendo aqui a alegria? Não, né? A gente sente a alegria, mas a gente não consegue ver a alegria aqui, né? Como a gente vê uma caneta. A caneta a gente consegue ver. A alegria a gente sente, mas a gente não vê. Então, a alegria é abstrato e a caneta que a gente consegue aqui ver é concreto. Tá certo? Estão entendendo, meus amores? Essa parte aqui? Está entendido?
Tia, Ou não alguma entendi. dúvida? Se tiver dúvida, pessoal, tem que perguntar, Tia, tá certo? Porque se vai não a página perguntar, eu não posso saber que vocês estão com Tia, dúvidas. Eu não quero ninguém com dúvida, não. qual é a página? Pronto, Annelise. 116 a página. Eu vou explicar mais, vou dar outros exemplos, tá certo, Annelise? Pessoal, agora, eu vou fazer perguntas sobre o conteúdo, tá certo? E vocês vão me colocar no chat a resposta da minha pergunta, tá certo? Ótimo, Isabelle. Quem não entendeu ainda, não tem problema, vai entender agora, tá bom? Eu vou dizer para vocês um substantivo, alguns substantivos, tá certo? Primitivos. Todos os substantivos que eu vou dizer para vocês são primitivos. E vocês vão me dizer os substantivos derivados desses que eu vou falar para vocês. Só um detalhe importantíssimo sobre o substantivo. Não é porque o substantivo, por exemplo, é comum, que ele não pode ser simples, tá certo? Não é porque um substantivo é concreto que ele não pode ser comum. Como, por exemplo, xícara é um substantivo simples, é um substantivo comum e ele também é concreto, porque aqui eu estou vendo a minha xícara, tá certo? Então, eu vou dizer agora os substantivos primitivos e vocês vão colocar aí no chat qual é o substantivo derivado, ok? O primeiro aí que a gente viu no livro, e vocês não precisam responder esse, tá certo? Foi livro e livraria. Agora eu vou dizer outro. Pedra. Pedra é um substantivo primitivo. Que substantivo? Existe um substantivo derivado de pedra? Quem saberia? Pedro é um substantivo próprio. Se eu não me engano, Pedro até significa pedra. Mas vamos lá, um substantivo que deriva. Pedreira. Isso. Pedreira. O que mais? Substantivo que deriva de pedra. Pedreiro. Não, o substantivo já é pedra, tá certo? Então, vocês não podem colocar pedra de novo, tem que colocar outro. Pedreiro. Poderia ser pedraria. Estão entendendo? O primitivo, ele não deriva de nenhuma, né? Pedra. Miguel, granito, tá certo? Realmente, a matéria é parecida, mas tem que prestar atenção na palavra, tá certo? A palavra tem que ser parecida com a primitiva, ou seja, ela tem que iniciar a escrita igual a da primitiva, tipo, livro, né? Livraria, começa com a mesma escrita. Pedra, pedraria, ok? Vou dizer, não, meus amores, vocês estão confundindo, tá certo? Rocha, granito, não pode. Por quê? Porque vocês têm que observar, a gente está falando aqui da palavra, tá certo? Da escrita. Rocha e pedras são duas matérias parecidas, mas a gente está falando aqui da palavra. Como eu falei para o Miguel, eu vou explicar para vocês, tá certo? Estou vendo que vocês estão com dúvida. Não é assim. A palavra que é derivada. Oi. Pode falar. Pode falar, estou escutando. A gente não vai fazer a página 117, não? Como é? Não, amor. Aqui na aula a gente não vai fazer atividades, tá certo? As atividades sempre são para casa. Vamos lá. Não, Annelise, não tem problema, tá certo, meu amor? Se vocês falarem alguma coisa que não está correta, não tem problema. Eu gosto que participe da aula, tá certo? Se não estiver correto, eu estou aqui para explicar, tá certo? Eu só estou explicando para vocês não se confundirem. O derivado sempre tem que começar como o primitivo. Oi.
Tipo assim, como nós estamos fazendo isso aqui, que a tia tá dizendo as palavras, e a palavra Não consigo escutar teu áudio. Manda no chat, viu? padaria. Diga. Não consigo te escutar. Escreva no chat, tá certo? Que eu não consigo escutar. Escreva que quando tu escrever, eu leio, tá bom? Ô, tia, depois dessa aula, no intervalo, eu sou na Não. outra. Na outra. Pronto, pessoal. Nada de conversa paralela, que o tempo já tá indo embora. Bora lá. Annelise, entendeu, Annelise? Joana. Pessoal, vamos lá. Tem o início da palavra tem que ser igual à da primitiva. Por exemplo, livro, livraria. Pedra, pedraria. Pedreiro. Padaria, padaria. Vem de pedra, gente? Não vem, tá certo, meu amor? Não tem que ser parecida as palavras, tem que derivar, tem que vir, o início tem que ser igual à primitiva. Vou dar outro exemplo para ver se vocês estão entendendo bem, tá bom? Próximo exemplo é jornal. Jornal, me digam aí, é um derivado de jornal, meus amores. Jornalista. Exatamente, jornalista. Aí alguém pode pensar assim: derivado de jornal é revista, né? Porque é parecido? Não. A palavra derivada tem que parecer com a palavra primitiva, tem que iniciar igual a primitiva. Então, jornal, jornalista. Jornal, jornaleiro, tá certo? Isso é jornaleiro. Muito bem. Se a palavra primitiva já é jornal, a derivada não pode ser mais jornal. Jornal é a primitiva, tá certo? Vou dizer outra. Tô vendo que vocês começaram a entender. A palavra primitiva, terra. Me digam aí no chat uma palavra derivada de terra. Um substantivo derivado de terra. Terreiro? De terra. Vamos pensar. Terreno. Terreno. Muito bem. Quem falou terreno? Correto. Quem mais? Eu, tia. Muito bem. Terrestre. Terrestre. Muito bem. Vejam que terreno e terrestre vem da palavra terra. Terreiro. Muito bem. Estão vendo aí? Agora sim, eu estou vendo que vocês estão começando a compreender. É isso mesmo. Tá certo? Vou dar um último exemplo para me dar os exemplos agora de abstrato concreto. Terraço. Muito bem. É isso mesmo. Ótimo. Agora, a última palavra primitiva que eu vou dar para vocês me dizerem a derivada. Tá certo? Para a gente passar para outros exemplos. Fogo. A palavra primitiva fogo. Fogareiro. Tem alguma... Fogueira, tia. Fogueira. Isso. Fogaréu. Fogareiro. Muito bem. Fogaréu. Fogaréu. Isso. Fogueira. Fogareiro. Fogaréu. Percebam que todas, preste atenção no som da palavra. Fogo, fogueira. Fogo, fogaréu. Miguel. Brasa. A palavra brasa, Miguel. Vem da palavra fogo, a palavra. Brasa. Tem alguma coisa parecida com fogo, amor? A palavra, tá certo? Não estou falando da matéria, estou falando da palavra. Não tem. Como eu expliquei, a palavra derivada tem que iniciar. É uma dica, tá certo? Para vocês não errarem. A palavra derivada tem que iniciar com as primeiras letras igualzinha à primitiva. Ok? Terra. Boa. Como é? Boa. Terra. Terra é derivada de quê? Terraço. Terrestre. Não, terraço é derivado de terra, tá certo?
ok? Agora, o fogo, essa brasa aí, não pode, tá certo? Tá bom. Nem porco. Porco parece com fogo? Tem alguma relação aí essas palavras, pessoal? Não tem. Escutem o som da palavra. Fogo começa, vamos aí, pelo início da palavra. Fogo começa com que letra? Com a letra F. Então, os derivados de fogo têm que começar com a mesma letra, com as mesmas primeiras letras. Fogo, fogaréu, aí sim, parece. Fogo, fogueira. Parece. Fogo, fogueira, parece. Tá certo. Já até eu tinha pensado em botar a brasa, mas tipo assim, eu fui ver que não tava dando com som. Isso, pronto, Isabela. A dica, pessoal, é essa. Brasa, você pensa assim, não, brasa tem a ver com fogo, né? Que tá lá na fogueira, mas a gente não tá falando aqui, meus amores, da matéria. A gente está falando aqui da palavra. Então, a dica é essa. Tem que começar os derivados, tem que iniciar da mesma forma dos primitivos, com o mesmo som. Livro, livraria, fogo, fogaréu, terra, terrestre. Tá certo? É dessa forma. Tia, Ok? Oi. fornalha. Isso. Agora a gente vai. Tá terminando o tempo, mas dá tempo eu dar alguns exemplos, tá certo? Eu vou dar alguns exemplos agora e vocês vão me dizer no chat se concreto ou abstrato, tá certo? Eu vou dizer que a palavra é lousa, lousa de escola. É concreto ou abstrato? Lousa. Isso, Laiane. Façam que nem a Laiane. Ou coloca o C, se você achar que é concreto, ou A de abstrato, mas pode escrever. Pronto. Por que aqui lousa é concreto e não abstrato? Porque a lousa, ela está ali. Eu não consigo ver a lousa. A lousa está ali na minha sala. É uma coisa concreta. Eu consigo ver ela. Tá certo? Então, é concreta. Ela não depende de uma pessoa para existir. Como assim, tia? Mas depende. Alguém tem que fazer a lousa. Não é nesse sentido. Estou falando no sentido de sentimentos, por exemplo. Então, lousa é concreta. Eu consigo ver a lousa. Tá certo? O próximo. Tia, aqui vai corrigir a página? Tristeza. É o quê, pessoal? Concreto ou abstrato? Tristeza. Triste. Isso, tristeza agora é abstrato. Por quê? Porque tristeza, eu não consigo ver a tristeza. Para ela existir, alguém tem que estar triste. Tá certo? Vocês vão fazer a atividade que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. E na próxima aula, quando a gente for fazer a correção, eu explico mais coisas para vocês, tá certo? Tá. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã, tá certo? Agora é a professora Iana, tá bom? Tchau. Bom dia, amores. Bom dia, Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, amores. A tia. Gente, vocês fizeram a atividade desde ontem? Sim. Nós vamos corrigir, mas vamos às regras. Tia, esqueci. Vamos desligar o microfone de vocês, tá certo? Vamos desligar. Vamos desligar o microfone de vocês, vamos. Ô, tia, Desligar o microfone de vocês. a questão 3, aquela página que a gente estava corrigindo ontem.